Olá, galera. Nesse vídeo vou falar um pouco mais de círculo trigonométrico, mas agora a gente vai ver como é que seno e cosseno entra nessa história, né? O que a gente viu no círculo trigonométrico foi a questão dos ângulos, né? Por exemplo, um ponto aqui no primeiro quadrante, esse ponto ele representa um ângulo, né? Vamos dizer que esse ponto seja 50 graus, por exemplo, tá? Só que esse ponto aqui, ele está no plano cartesiano, certo? E todo ponto que está no plano cartesiano, você pode representá-lo como par ordenado. Ou seja, esse ponto aqui, ele também dá para ser representado como um x e y, tá? Então, na circunferência, a gente pode olhar o ponto como um ângulo, mas também a gente pode olhar como um par ordenado. Mas quem seria o x e o y, né? Pelo incrível que pareça, o valor de x, quando está em cima do círculo trigonométrico, é sempre o valor do cosseno que esse ponto representa em ângulo, né? Por exemplo, aqui esse ponto, ele é os 50 graus. Então, o x ele vai ser cosseno de 50 graus. Então, o valor do x é calcular o valor do cosseno de 50. Qual é o valor do y? É o valor do seno de 50 graus. É só isso, tá? Então tem essa relação. Então, o x é o cosseno e o y é o seno. Então, olhando aqui, né, fazendo as coordenadas, isso daqui significa o seguinte, que quando você projeta esse ponto para cá, para o eixo x, ele vai cair num valor aqui, né, no eixo x, e esse valor é o cosseno de 50. E quando você projeta esse ponto para cá, ele vai cair. Aqui vai ser a segunda coordenada, né? Que vai ser o seno de 50. Tá? Então, isso sempre vai acontecer aqui no primeiro quadrante, tá? Qualquer ponto que você pegar aqui no primeiro quadrante, isso sempre vai acontecer. Quando você projeta para cá, o ângulo aqui vai ser o cosseno. Quando você projeta para cá, ele vai ser o seno. Tanto é que a gente chama esse eixo de eixo dos cossenos, tá? E a gente chama esse eixo do eixo dos senos, tá? Isso aqui, essa parte aqui do primeiro quadrante dá até para ser justificado, tá? Dá para montar um triângulo aqui e justificar esses valores, né? Porque o x é cosseno e o y é seno. Mas não vou fazer isso pro vídeo não ficar muito longo e também para tentar ficar a ideia mais limpa, né? Onde eu quero chegar. Os demais quadrantes seguem essa mesma ideia, tá? Então, por exemplo, 150 graus ele está no segundo quadrante. 150 graus deve estar por aqui, né? Mais próximo do 180. Então, vou colocar aqui 150 graus. É um pontinho que está aqui no segundo quadrante. Então, se eu quero vê-la como coordenadas, então as coordenadas dela vai ser x e y, né? E o x vai ser cosseno de 150 graus e y vai ser seno de 150 graus. A gente ainda nem sabe, né, quanto que é seno de 150, cosseno de 150, tá? Então, assim, para alguns ângulos, mais para frente a gente vai descobrir como é que resolve, tá? Então, significa que quando eu projetar para cá, no caso, estou indo agora pelo y primeiro, né? O y é o seno de 150. Ela caiu no eixo y, né? E quando você projeta para baixo, vai ser o valor do x, vai ser cosseno de 150. Então, assim, cosseno sempre vai cair, né, no eixo x e seno sempre vai cair no eixo y, tá? Isso vai acontecer para qualquer quadrante. Quando eu pegar um ângulo aqui, por exemplo, 240, vai ser a mesma coisa. O cosseno desse ângulo vai cair aqui,
Cosseno de 240. E o seno vai cair aqui. Seno de 240. E a mesma coisa aqui também, tá? Vou pegar aqui 315. Nossa, ficou bem torto, né? 315 graus. Tá. Então, cosseno de 315 vai cair aqui. E seno de 315 vai cair aqui. Tá? A gente ainda não sabe como é que determina esses ângulos, né? Cosseno de 150, seno de 315. Só que nesse momento dá pra gente saber pelo menos qual vai ser o sinal da resposta. Porque veja só, vamos voltar aqui para o primeiro quadrante. Qualquer ângulo que você pegar do primeiro quadrante, quando você projeta ele para o eixo X, ele vai cair na parte positiva do eixo. Por exemplo, cosseno de 50, ele caiu aqui nessa parte positiva do eixo. Então, isso significa que o cosseno de qualquer ângulo que está no primeiro quadrante sempre vai ser positivo. Então, aqui, ó, eu já vou deixar aqui que é positivo. Mesma coisa vai acontecer com o seno, né? Quando você pega qualquer ângulo do primeiro quadrante, pode ser qualquer ângulo, e projetar para o eixo Y, ela sempre vai cair na parte positiva do eixo. Então aqui é positivo também, tá? Só que isso não vai acontecer com os demais quadrantes, tá? Porque veja só, aqui, quando você pega qualquer ponto do segundo quadrante, projeta para o eixo X, ele cai na parte negativa do eixo, né? Lembrando, né, que da origem para a direita é a parte positiva, da origem para a esquerda é a parte negativa do eixo, né? Vem menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui é a parte negativa. Então, o cosseno, ele vai ser negativo. Já o seno, né, ele cai na parte positiva do eixo, então é positivo. Tá? E a mesma ideia dá para ser feita com os outros quadrantes, né? Qualquer ângulo do terceiro quadrante cai na parte negativa do eixo. Então, cosseno é negativo. E quando você pega e projeta para o eixo Y, cai na parte negativa também. E é a mesma coisa aqui no quarto quadrante. Pegou aqui um ângulo qualquer, né? Pode ser esse 315, pode ser qualquer um outro ângulo. Pegou algum ângulo do quarto quadrante, projetou para o eixo X, sempre vai cair na parte positiva do eixo. Pegou algum ângulo e projetou para o eixo Y, sempre vai cair na parte negativa do eixo. Tá? Então, esses sinais aqui que a gente obteve, dá para ser reorganizado numa bolinha, tá? Que a gente chama de bolinha de sinais. Aí eu vou colocá-la aqui, que a gente obteve foi o seguinte. Primeiro quadrante, o seno é sempre positivo. Segundo quadrante também. Já no terceiro quadrante é negativo e no quarto é negativo. E na bolinha do cosseno, primeiro é positivo, segundo é negativo, terceiro é negativo e no quarto é positivo, tá? Então aqueles sinais todos que a gente obteve, eu reorganizei aqui. Na hora da gente fazer algumas contas, geralmente a gente só vai olhar para essa bolinha, tá? Isso aqui é só para justificar da onde que são esses sinais, tá? Só que a bolinha ainda não está completa, tá? Ainda falta justificar, tipo, quando o cosseno ele cai no primeiro quadrante, a gente já sabe que ele é positivo. Quando ele cai no segundo quadrante, a gente já sabe que ele é negativo, né? Só que o que acontece quando o valor do cosseno cai no eixo, né? Por exemplo, quanto que é cosseno de 90 graus? Ele vai ser positivo ou negativo? Quanto que é cosseno de 180 graus? Ele é positivo ou negativo? Tá? Ou dá pra gente descobrir o valor exato e colocá-lo aqui, tá? Voltando aqui para a bolinha, dá para descobrir o valor exato, tá? É melhor do que o sinal até, né? Saber o valor exato, tá? Porque o valor, saber só o sinal pode ser qualquer valor, né? Mas, por exemplo, aqui, a gente tem um ângulo, a gente sabe que ele é positivo, mas ele pode ser vários valores, pode ser 0,5, 0,3, então
A gente só sabe o sinal, mas o valor exato a gente ainda não sabe. Nos eixos, a gente tem uma coisa mais forte, a gente vai saber o valor exato, tá? Como é que a gente faz isso? A gente olha as coordenadas desses pontos aqui, ó, de interseção com os eixos, tá? Então, aqui, por exemplo, esse ponto aqui, qual é o par ordenado que o representa, né? Lembrando que o raio da circunferência é 1, tá? Esse raio aqui vale 1. Então, no x, esse ponto está no 1, e no y, ele está no 0, né? Está na altura 0, vamos dizer assim. Então, esse ponto aqui, ele vai estar... ele é 1 no x, e como está na direção do 0 no eixo y, então ele vai ser o 0 no y. Esse ponto aqui, como raio é 1, né? Então, no y eu já sei que ele vai valer 1. E no x ele está na direção do x igual a 0. Então ele é 0, 1. Tá? Esse ponto aqui, ele vai estar no x, ele vai estar no menos 1, que é a parte negativa. E no y ele está na direção do 0, né? E esse ponto aqui, ele está na direção do x igual a 0. E no y ele está no menos 1, está para baixo aqui. Então o que eu fiz aqui é só indicar as coordenadas desses pontos aqui, tá? Não fiz nada demais. Lembrando sempre que esse raio é 1, tá? Então ele passa pelo 1 em todos eles, né? Isso aqui, como aqui é negativo, ele vai passar pelo menos 1, tá? Tá, mas o que isso ajuda a saber o valor do cosseno, né? Lembra que eu comentei no início que o cosseno é o valor da primeira coordenada, né? E o seno é o valor da segunda coordenada. Então aqui, essa posição é a posição de 0 graus, né? Ou de 360, né? Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que o cosseno de 0 graus vale 1. E o seno de 0 graus vale 0. A mesma coisa aqui, né? Aqui essa posição é de 90 graus. O que a gente consegue concluir aqui então? Que o cosseno de 90 graus vale 0 e que o seno de 90 graus vale 1, tá? Isso a mesma coisa vai acontecer aqui com os demais, tá? Cosseno de 180, no caso, vai valer menos 1 e seno de 180 vai valer 0. Aqui também a mesma coisa, né? Só que aqui é 270, né? Cosseno de 270 e seno de 270, e 360 vai coincidir com esses valores aqui, tá? Então, cosseno de 360 ou cosseno de 0, ambos vai dar 1. Então, redistribuindo esses valores aqui, vai ficar assim. Seno de 0 graus aqui vai ser 0. Seno de 90, que está nessa posição, vai valer 1. Seno de 180 vale 0 e seno de 270 graus vale menos 1, tá? E aqui 360 volta para o 0. Cosseno de 0 graus vale 1. Cosseno de 90 graus vale 0. Cosseno de 180 vale menos 1. E cosseno, né, de 270 graus é igual a 0, tá? Então aqui eu fiz a distribuição. E agora só falta fazer aqui da tangente. Vou tentar fazer rapidinho da tangente. Da tangente ficaria... a gente teria que usar uma fórmula que eu coloquei lá na revisão, que é o seguinte. Tangente... de um determinado ângulo, você pode calcular simplesmente dividindo seno de um ângulo, desse mesmo ângulo, né, dividido pelo cosseno, tá? Então para saber o valor da tangente, você consegue descobrir dividindo seno pelo cosseno. Então,
Aqui, quando a gente for fazer a parte dos sinais, tipo, peguei um. Alfa vai ser um ângulo agora, por exemplo, do primeiro quadrante. Então, seno ele é positivo no primeiro quadrante. Cosseno é positivo também. Então, na hora de fazer a conta, vai ficar um ângulo positivo dividido por um ângulo positivo. Então, é só usar a regra de sinais. Divisão e multiplicação é regra de sinais. Mais com mais vai dar mais. Tá? Então, basicamente, você pega os ângulos do mesmo quadrante e faz regra de sinais. Sinais diferentes é menos. Sinais iguais vai dar mais. Sinais diferentes, né, no quarto quadrante, vai dar menos, tá? Então essa seria a bolinha aqui da tangente. E tem os valores aqui nos eixos, no caso, né? Ah, quanto que vale tangente de 0 graus? Bom, eu posso usar essa fórmula, né? É só dividir seno de 0 pelo cosseno de 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então 0 dividido para 1 é 0. Tá? Mesma coisa que o 180, né? Basta dividir seno de 180 pelo cosseno de 180 graus. Então, seno de 180 é zero, né? E de cosseno é menos 1. Então, 0 dividido por menos 1 é zero. Agora, aqui no 90 graus, a gente vai ter um problema, tá? Porque vai ficar 1 dividido por zero, né? Então, quanto que é 1 dividido para zero? Se você botar aí na sua calculadora, provavelmente vai aparecer algum símbolo de erro, tá? Porque essa divisão ela não existe, tá? É muito comum o pessoal dizer que 1 dividido por zero é 1 ou zero, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Essa divisão não existe, tá? Então, aqui, quando a gente for calcular a tangente de 90 graus, seno de 90 dividido por cosseno de 90 cai nessa conta, que não vai existir. E existe um símbolo na matemática para representar o não existe, que é esse daqui, ó. É um E invertido e cortado, tá? Só o E invertido significa que existe. E quando a gente corta, quer dizer que não existe, tá? A mesma coisa vai acontecer com 270 graus, tá? Tangente de 270 vai ser dividir o seno de 270 pelo cosseno de 270. Ou seja, vai ser dividir menos 1 por zero. Só que menos 1 dividido por zero vai ser o mesmo problema, tá? Também não existe, tá? Então, nesse vídeo, só isso, tá? Próximo vídeo a gente vai calcular o seno, cosseno e tangente de alguns ângulos.